Olá, boa tarde. Dentro de 4 dias, Francisco cumpre 4 anos de pontificado. O Papa argentino sucedeu a Bento XVI após este ter renunciado ao seu pontificado. Datas e acontecimentos que justificam a presença hoje entre nós de Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia. Vamos conversar dentro de instantes após os temas da atualidade religiosa. O Festival Terras Sem Sombra já está a percorrer os municípios do Baixo Alentejo. Em Odmira, música sacra foi um meio de abertura para o mistério da fé. O Festival Terras Sem Sombra, organizado pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, esteve em Odmira, onde promoveu um concerto de música de inspiração mariana. A música sacra foi considerada um momento de anúncio e de evangelização no início da Quaresma. O concerto de música mariana para a Igreja acaba por ser um momento de anúncio, principalmente neste tempo da Quaresma, do mistério de Cristo, na medida em que aquilo que se diz Nossa Senhora diz em relação à Igreja, e a Igreja vive profundamente não só o centenário das aparições de Fátima, mas este momento envolvente do centenário como uma forma de anúncio do Evangelho. O Festival do Baixo Alentejo é um átrio e a música sacra a abertura para o mistério da fé. O ensemble Polífonos, criado a convite do Festival Terras Sem Sombra, apresentou música portuguesa de inspiração mariana dos séculos XVI a XVIII. Alguns compositores nasceram no Baixo Alentejo. Eu não quis vir sozinha e quis trazer os meus amigos com quem eu faço música há muito tempo. E foi daí que surgiu esta ideia de um ensemble português a fazer música portuguesa. O diretor artístico dividiu o concerto em 2 partes, onde recordou os 300 anos do Patriarcado de Lisboa também. Foi desenhado um programa de invocação mariana que destacou o centenário das aparições em Fátima. Privilegiamos apenas e só peças que fossem orações a Nossa Senhora. Todos os textos são de invocação mariana. Há um muito particular que é o Sancta Maria, que é um texto que não é muito musicado, e que, portanto, Santa Maria, orai por nós, reza pelos padres, reza pelos abades, reza por este e por aquele, e, portanto, vai invocando, claro, a parte cimeira da sociedade, mas ainda assim é um texto muito democrático para a época, clamando pelas preces de Nossa Senhora às diversas pessoas, enfim, à sociedade. Os artistas são perfeccionistas, mas fizeram uma análise geral positiva. Agora querem continuar a divulgar a música e Odmira foi o pontapé de saída. Fiquei profundamente satisfeita com o concerto, com a forma como decorreu, com o trabalho que fizemos. A acústica da Igreja é verdadeiramente maravilhosa, secou um pouco mais com o público do que aquilo que experienciámos durante o ensaio, mas ainda assim que as coisas resultaram muito bem. O concerto foi considerado muito importante na programação do festival Terras Sem Sombra. Es un concierto de música portuguesa de 3 siglos, es un concierto de polifonía con un grupo joven de entrada, con autores que a veces no se tocan demasiado. No Alentejo, os concertos nas igrejas trazem abertura à sensibilidade dos monumentos e desperta para uma realidade que é comum a todos. A 13ª edição do Festival Terras Sem Sombra tem como tema do espiritual na arte, identidades e práticas musicais na Europa dos séculos XVI a XX. E depois de Odmira, vai passar ainda por mais 6 municípios, até ao encerramento, a 1 de julho, no Centro de Artes de Sines. Católicos à esquerda foi o mote para um debate promovido pelo Centro de Reflexão Cristã. O Centro de Reflexão Cristã, em Lisboa, organizou um debate em torno do tema Católicos à Esquerda. Reflexões sobre a interpretação que os cristãos fazem do Evangelho e como o aplicam no seu dia-a-dia. Uns mais à direita e outros mais à esquerda. Uma questão de sensibilidade.
foi colocar na agenda da nossa sociedade um tema que de alguma forma é importante, porque católicos à esquerda são aqueles que se preocupam com a sociedade, sem deixar de lado os princípios cristãos, os princípios da dignidade da pessoa humana. Como muita investigação científica tem demonstrado, a leitura e a interpretação teológica dos textos bíblicos é passível de um alinhamento mais à esquerda ou mais à direita, num sentido mais tradicionalista ou mais conservador, ou num sentido mais igualitário e mais libertador daquilo que são mecanismos e estruturas de opressão política, económica, social, de género, etc. Historicamente e em contextos diversos, a Igreja já alinhou em leituras mais à esquerda ou mais à direita. No caso português, basta recordar os tempos pós-25 de Abril e os alvores da democracia. Sobretudo nos processos de democratização, segmentos ou a própria hierarquia da Igreja, às vezes alinhou com grupos antidemocráticos, outras vezes alinhou com grupos mais conservadores, embora sendo democráticos, e outras vezes alinhou com movimentos e partidos de esquerda mais progressistas, e portanto isso é variável em função, é explicável em função do contexto e das circunstâncias próprias de cada sociedade. Uns mais sensíveis à dignidade humana, outros mais despertos para a vertente económica. Nesta barca, todos navegam ao ritmo do Evangelho. Eu penso que os católicos à esquerda são muito aqueles católicos que intervêm no espaço público. Há uma intervenção na sociedade, a preocupação com a pobreza, a preocupação com a dignidade de todas as pessoas, nas suas diferentes vertentes, tanto na solidariedade, como no conhecimento, como na educação. Agora, a direita contemporânea tem sido uma direita cada vez mais favorável ao mercado e à perda de controle sobre o mercado por parte da política. E nesse sentido o catolicismo, que favorece a proteção face às vicissitudes do mercado que afetam todos os indivíduos trabalhadores e famílias, nesse sentido é mais de esquerda. O Papa Francisco faz pontes em todos os quadrantes e aposta nas periferias. Àqueles que só olham para os números, o Papa argentino diz: esta economia mata. Acho que está a ser de esquerda, claramente, neste momento está a ser um católico de esquerda, e o Papa penso que é uma figura que procura mobilizar e estabelecer alianças, e é bem-vindo no mundo da esquerda em geral, à escala planetária. Portanto, eu penso que é um Papa de esquerda, por assim dizer, do centro à esquerda. Um debate sobre a vivência do catolicismo, leituras e apostas diferentes, mas Jesus Cristo está no centro de todas estas dinâmicas. Agência.eclésia.pt é este o endereço do portal informativo da Igreja Católica, onde encontra os principais temas da atualidade religiosa. Agora, 4 anos de Papa Francisco, é já no dia 13 que se assinala o aniversário da sua eleição. O cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito como sucessor de Bento XVI a 13 de março de 2013, após a renúncia do agora Papa Emérito, assumindo o inédito nome de Francisco. É o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja e também o primeiro pontífice sul-americano. Em 48 meses, o Papa argentino fez 17 viagens internacionais, nas quais visitou o Brasil, Jordânia, Israel, Palestina, Coreia do Sul, Turquia, Sri Lanka, Filipinas, Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba e Estados Unidos da América, Quênia, Uganda, República Centro-Africana, México, Arménia, Polónia, Geórgia, Azerbaijão e Suécia. Bem como as cidades de Estrasburgo, em França, onde passou pelo Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, Tirânia, na Albânia, Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina e Lesbos, na Grécia. Francisco realizou ainda 12 viagens na Itália, incluindo 2 a Assis, onde promoveu, a 20 de setembro de 2016,
uma jornada interreligiosa de oração pela paz, bem como uma passagem pela ilha de Lampedusa e uma homenagem no centenário do início da Primeira Guerra Mundial, para além de outras visitas a paróquias na Diocese de Roma. Entre os principais documentos do atual pontificado estão as encíclicas Laudato Si, dedicada a questões ecológicas, Lumen Fidei, a Luz da Fé, que recolhe reflexões de Bento XVI, e as exortações apostólicas Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, e Amoris Laetitia, a alegria do amor. Este último documento recolhe as conclusões do Sínodo sobre a Família em 2 sessões, 2014 e 2015, com consultas alargadas às comunidades católicas. O Papa promoveu ainda um Jubileu da Misericórdia, 3º ano santo extraordinário na história da Igreja Católica, durante o qual canonizou Madre Teresa de Calcutá e um ano da vida consagrada. A reforma da Curia Romana, com a ajuda de um Conselho de Cardeais dos 5 continentes, já levou à criação de 2 dicastérios, Leigos, a Família e a Vida, e um outro para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, e de várias medidas na administração económico-financeira da Santa Sé e do Estado do Vaticano. 4 anos do pontificado que trazem até nós o jornalista Otávio Carmo, que acompanha com especial cuidado o que se passa no Vaticano. Boa tarde, Otávio. 4 anos de Papa Francisco, podemos dizer que este foi um Papa que deslumbrou logo desde o início e que de alguma forma não tem decepcionado até hoje, ou seja, o ritmo não tem baixado. Continua a ser um pontificado jovem. Se fosse um governo já estava na fase de sair quase, ou dificilmente renovar legislatura. No caso do pontificado, penso que é fácil dizer que ainda é um pontificado jovem. Os 4 anos passaram depressa, talvez mais depressa para o Papa do que para nós, que se calhar sentimos mais o cansaço destes anos na nossa vida, mas tem sido um pontificado muito interessante, que as pessoas têm acompanhado com muito interesse e com muita alegria também, enfim, pelo menos na maioria dos casos, e que tem mantido este grau de expectativa, e penso que é sobretudo por aí que podemos falar, mantido um grau de expectativa sempre muito elevado. Ou seja, as pessoas esperam muito do Papa Francisco e é evidente que nem tudo o que acontece na Igreja Católica depende diretamente do Papa, mas há uma liderança pelo exemplo e pela atitude e pela forma de ser do Papa Francisco que é inquestionavelmente única, que é natural, porque depende muito da sua forma de ver a Igreja e o mundo, e que é fascinante para muitas pessoas dentro e fora da Igreja. É um Papa que deslumbrou as pessoas pela sua forma de falar, muito direta, muito simples, mas depois também é a tal expectativa até que ponto este homem consegue mudar a Igreja por dentro, não é? Pois aí é um desafio diferente. E no teu entender, achas que Francisco tem conseguido dar passos seguros no sentido de reformar a Curia Romana, de criar algumas alterações que agilizem também esta presença da Igreja? Tem sido 2 planos muito fortes. Há, obviamente, uma reforma das estruturas centrais do governo, não me refiro apenas à Curia Romana, porque há uma parte administrativa e financeira de que se tem falado muito e que está em profunda mudança. A mudança mais interessante talvez não seja tão perceptível no imediato. Para nós aqui em Portugal, que fomos um povo de navegadores, talvez seja fácil perceber que o tipo de navegação mudou com o Papa Francisco. Deixámos de navegar com a costa à vista e já estamos em alto mar. E isto traz dificuldades naturais, porque se calhar não é naquele meio do oceano que estávamos tão habituados a navegar. Estávamos, se calhar, mais preocupados com a segurança do porto, com as condições da barca, com uma série de coisas a que nos fomos habituando. E este pontificado vou-lhe chamar assim, sem conotação negativa, de desconforto, de irmos para novos espaços. Desinstalado, não é? De irmos ao encontro de pessoas com quem não se falava antes. Isto traz sempre, é muito evangélico no sentido de fazer o que Jesus fazia, mas traz sempre alguma surpresa, porque há sempre gente que se espanta porque é que um Papa está a falar com determinadas pessoas, da mesma forma que havia gente que se espantava porque é que Jesus falava com uma samaritana. Não me parece que isso seja mau, pelo contrário, acho que é melhor, enfim, cartão quase de cidadão que um Papa pode ter é provocar o mesmo tipo de reação que Jesus Cristo provocava. Agora, evidentemente, de um ponto de vista institucional e estrutural,
há águas que estão a ser navegadas que não estavam a ser navegadas antes, e isto, naturalmente, insisto, traz algum desconforto que é também provocado. O Papa já disse que gosta de estar numa situação de confusão, desde que daí, não pela confusão em si, claro, mas desde que daí surjam soluções novas e propostas novas que são naturalmente as que têm de ser feitas para a humanidade hoje. Essa é uma dimensão que tem sido muito sublinhada nas viagens do Papa, 17 internacionais, 12 dentro da Itália, e cada viagem do Papa é sempre uma surpresa, a forma como, desde logo o programa da viagem, não é? Os sítios onde ele quer ir. Os destinos, sim, são, quando uma das palavras-chave provavelmente deste pontificado tem a ver com as periferias, e obviamente que as viagens de maior dimensão têm sido fora da Europa. Têm sido a destinos que nem sempre são destinos de maioria católica. Já houve viagens mais pensadas para o mundo ortodoxo, mais pensadas para o mundo muçulmano, mais pensadas para os pobres da América Latina. Ou seja, cada uma delas quer deixar uma marca que para mim tem sido constante também no pontificado, do pequeno espaço, uma república centro-africana, do Sri Lanka, da Bolívia, da Albânia também, de Lesbos, de Lampedusa, aquilo que se faz em ponto pequeno ter a capacidade de ser replicado depois, não pelo Papa, porque não é ele que compete, mas pelas comunidades católicas, é uma escala global. Em termos daquilo que tem escrito, e é sempre uma das características dos Papas, os documentos que escrevem e que vão ficando, o seu magistério, há aqui um sublinhado da alegria, não é? Da alegria do Evangelho, há também depois esta abordagem muito, digamos, inovadora, que é o cuidado da casa comum, a Laudato Si, são também dimensões criativas do pontificado deste Papa. Sim, e eu também gostaria de juntar à lista, obviamente, a questão da alegria na família, a alegria do amor, sobretudo os capítulos não polémicos, para sermos simples, ou seja, há uma atitude que o Papa tem em muitos sítios que para mim define o que quer ser o pontificado dele. Já devem ter visto, e também certamente que acompanha um bocadinho as viagens ou as visitas do Papa, ele às vezes tem o discurso preparado, chega com o papel, entrega a quem está ao lado dele, diz, tinha preparado aqui este discurso, não o vou pronunciar agora, vou falar com vocês, convosco de forma espontânea, e aquilo que ele diz a seguir é importante, vou deixá-lo aqui para que distribua e vocês possam ler com calma. E parece-me que é um voto de confiança que às vezes tem sido excessivo, porque não há calma para ler, muito menos para ler aquilo que o Papa quer transmitir de forma mais profunda. Não estou a inventar nada, ou seja, aquilo que aconteceu com a Amoris Laetitia é que as pessoas leram só umas partes que são mais discutidas e que estão mais na berra na comunicação social, mas os capítulos centrais, que são fundamentais para perceber o pensamento do Papa sobre a família e sobre o amor, têm passado completamente despercebidos. Provavelmente o mesmo acontece com a Laudato Si, é um documento de fundo, é um documento de referência para o futuro, que estará provavelmente ao nível do que foi a Rerum Novarum ou Populorum Progressio, ou seja, que marcam um momento de viragem na doutrina social da Igreja, mas que está a ser limitado a discussões, sobretudo políticas e não tanto teológicas nem científicas, sobre se o Papa deve falar disto ou não. E se calhar já, como eu disse, 4 anos de pontificado passaram depressa e continua a ser um pontificado jovem, mas já deixa de ser tempo de analisarmos o Papa Francisco nesta dialética da polémica. E também nós próprios que estamos, enfim, no terreno, e as pessoas que estão lá em casa e que têm a oportunidade de chegar aos documentos, respirarem fundo e lerem efetivamente aquilo que o Papa disse, verem efetivamente aquilo que faz e não apenas reagirem a uma imagem que vai sendo criada por esta ou por aquela ala, ou por esta ou por aquele meio de comunicação. Este é um Papa que chega à cadeira de Pedro após a renúncia de um outro. Ele próprio também já deixou entender que ou pelo menos abordou a possibilidade dele um dia também poder seguir o exemplo de Bento XVI. Como é que isto é recebido depois no Vaticano? Começa-se a temer de se criar um certo hábito O Papa Francisco, quando falou da renúncia, eu acho que isto era importante compreender. Esclarecer. Falou sobretudo
para que seja mais compreensível a decisão do Papa Emérito, agora Bento XVI, e sobretudo a querer mostrar que aquilo que o Papa Bento XVI tinha feito não era algo muito menos de irregular, de invulgar ou de extraordinário, ou seja, admite, e eu penso que isso é que depois abre o caminho à nossa análise, admite que a decisão de renunciar ao pontificado possa ser equiparada à decisão de renunciar, por exemplo, de um bispo, embora esse esteja obrigado por lei, pelo direito canónico, à sua missão. Ou seja, se passar para o futuro a sucessão pontifícia a ser feita por renúncia e eleição e não apenas por morte e eleição do sucessor, não há aqui nenhum drama. E foi desse ponto de vista que o Papa Francisco quis encarar esta possibilidade com mais sobretudo naturalidade. Com a grande ajuda, isto é preciso dizer, de Bento XVI, que soube assumir muito bem a sua missão nova na Igreja de Papa Emérito. Ou seja, não criando clivagens, nem permitindo que houvesse partidos dentro da Igreja que seguissem um Papa Emérito e outros que seguissem o atual Papa. Esse mérito teve, e é preciso reconhecer, e sobretudo que transformar isto numa situação, porque em absoluto nem o Papa Francisco nem os seus sucessores poderá dizer que vai deixar o pontificado por renúncia. Claro. Que isso não depende dele, obviamente nem depende de nós. Pode acontecer algo antes, pode ter um problema de saúde muito grave, há um conjunto de motivos, ou seja, ninguém sabe exatamente como é que vai acabar o seu pontificado. Agora, o que fica claro é que é normal, passa a ser normal na vida da Igreja Católica, é que a sucessão se possa fazer por renúncia e eleição do sucessor. Muito bem, Otávio Caro, muito obrigado por ter estado connosco para analisar estes 4 anos de pontificado. O Papa Francisco, que se prepara para assinalar o 4º ano do seu pontificado. A terminar, eu lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.